E a Miranda responde, nessa oportunidade, ela responde a duas perguntas. Vamos colocar aí. A primeira, se é difícil ser a filha do saudoso missionário Davi Miranda, e que vocês vão ficar observando, lendo aí, porque eu não vou ler. E a segunda é referente à vinda dela para a IPDA. Alguém perguntou: eu saí da IPDA, fui para outro ministério, agora quero voltar para a IPDA, o que acontecerá? E ela explica aí, vocês vão ler com atenção. Por que eu estou fazendo isso? Pelo fato de que vocês têm que ler, né? Tem que ver o vídeo e ler. Eu não preciso ler, gastar saliva aí. Já chegam os haters que aparecem aí nos vídeos dizendo: você tá contra a Leia, você tá contra a Leia. Ou, enfim, sujeito, você sabe o que é notícia? Você sabe o que é comentário? Você sabe o que é pegar uma coisa verdadeira que ela falou e comentar? Ou apenas repassar para as pessoas entenderem? Se você não sabe o que é isso, o problema é seu. E se você julga que isso é perseguição, é essa lorota que eles dizem por aí, o problema é seu. Porque tudo que hoje é colocado nas redes sociais, as pessoas estão lá para ver. Do mesmo modo, se quiserem pegar as minhas redes sociais e falar e comentar, vão lá para ver. Está tudo público. Ainda mais que são figura pública. Eu não sou figura pública, eu sou anônimo, né? Praticamente eu sou anônimo. Agora, eles são figuras públicas. Enfim, então ficam lendo aí e tiram suas próprias conclusões. Lembrando que todas essas respostas que ela dá estão no seu próprio Instagram, ok? Que é o estraga tudo, né? Até quando suportar agressões, desrespeito e tudo mais do meu esposo? Ele é desviado. Resposta: procure ajuda. Procure ajuda urgente. Existem leis para defender pessoas em situação de vulnerabilidade, como esta que você está enfrentando. É para procurar leis, por exemplo, a Delegacia da Mulher, Maria da Penha, tá, procurar a lei ou continuar apanhando, ou ainda continuar apanhando e não procurar a lei, ou procurar a lei e continuar apanhando. Nessa situação tem que ficar apanhando, ou melhor é separar de uma vez, não é verdade? Porque é descrente. Se o descrente comporta-se de uma maneira equivocada, divórcio na certa é o mais correto. Mas para os santos tem que morrer, porque o divórcio é pecado. Leia, você pratica alguma atividade física? Faz academia? Sim, pratico. Mas eu sou meio preguiçosa para isso, então às vezes burlo. Daí compenso nos outros dias, mas como eu faço em casa mesmo, fica mais fácil conciliar. Então tem aí academia em casa, esteira, bicicleta ergométrica e por aí vai, fazendo sua academia para perder uns quilinhos e ficar aí saradona, não é verdade? Para o bem do seu próprio corpo. É isso aí. Enquanto os crentes e pedeanos só sabem comer, combate a bebida, os beberrões, come que nem um boi condenado. São bastante glutões. Aí depois vem uma série de problemas, aqueles barrigões assim. Aí a culpa é de Deus. Não se cuidam, não fazem uma academia em casa própria, não caminham, não se exercitam. Vem as doenças aí, butucum, né? Mas os sábios filhos do David Miranda sabem cuidar da sua própria saúde. É isso aí. Aí a Miranda responde, olha só a pergunta que veio. Leia, como você lida com as críticas de pessoas de má fé? Má fé, vamos lá. Muito tranquilamente, por mais que tentem, não conseguem me atingir. Digo isso com toda sinceridade. Quem convive comigo sabe que é verdade. Nem me abalo. Quem me ama se enfurece ao ver ou ler ou ouvir algo.
enquanto eu fico dando risada. Peraí, ela ri do fanatismo dos fãs? Eu também rio a beça, muito rio aqui, muito rio, é. Ela ri do fanatismo dos fãs, ó. Olha que interessante. Quem me ama, os fãs. Não que as pessoas que falam alguma coisa não amam também, porque o amor não folga com a justiça, sim com a verdade. O fato de dizer uma verdade não quer dizer que a pessoa não ama o próximo. O amor é muito distorcido. O grande problema do amor dos fãs é que eles são cegos ao ponto de não ver nenhum erro do seu ídolo. Isso é um grande problema. E a Bíblia não nos ensina a compactuar com erros ou a defender erro. Quando vê o nosso irmão pecando, errando, temos o dever de exortar. Eu aqui no canal nem faço tanta exortação, até porque, com relação a Leia, nesse quadro aqui eu só leio o que ela responde e comento algumas coisas quando diz respeito à ordem doutrinária. Então, veja bem isso aqui. Quem me ama se enfurece ao ver ou ler ou ouvir algo. Quem ama, o fã fica doido. Ele é mais fã de Leia ou dos Mirandas ou de PDA do que da própria Bíblia ou de Jesus Cristo. Ele se mata por conta do seu ídolo, ele mata outras pessoas por conta do ídolo. Isso aqui é muito perverso. Enquanto a partida, o ídolo só fica rindo do fanatismo do fã. Tá vendo o que você ganha, fã? Uma risada, só isso. Porque a ídola fica vendo o circo pegando fogo, os fãs ficam brigando com os supostos haters, que não são necessariamente haters. E digo respeito até a mim, porque muito me interpreto como hater dessa família, mas eu não sou não. Posto que o canal aqui é de notícias, comentários, as pessoas não entendem isso e ficam aí, né? E ela fica rindo da briguinha, né? Olha só que lindo. É a mesma coisa que fazer o circo pegar fogo e ficar rindo pro lado de fora, porque querendo ou não, quando ela dá uma resposta que divide opiniões, dá o sarceiro e eles ficam rindo. É aquela coisa também de pregar hipocritamente sobre algumas temáticas que eles não vivem, e o povo fanático extremista fica brigando porque uns defendem isso, enquanto a partir de outros defendem aquilo. Os liberais defendem o liberalismo, o conservadorismo defende o conservadorismo. Aí fico rindo. E quem fica perdendo é o povo. Por exemplo, a Leia, já defendeu claramente o Regenere do Davizinho. Ela é favorável ao Regenere do Davizinho. Quem é contra o Davizinho fica puto quando ela fala do Regenere, que o Regenere é uma bênção. E aqueles que defendem a Leia ficam defendendo ela e brigando com aqueles que dizem que o Regenere não é a benção. E ela só fica rindo dessa situação. Olha como vocês são trouxas. Vocês fãs ou haters, né? Vocês são marionetes do sistema. Eu tenho que rir que nem ela de vocês, ó. A minha gargalhada aqui, ó. Atlântida. Atlântida é uma rádio no sul, ó. Eu já fiz propaganda pra Atlântica aqui. Entendeu? É isso aí. Eu também não tô nem aí. O que fala, eu deixo de falar. O que dizem, eu deixo de dizer da minha pessoa. Porque quem tá me observando e olhando é Deus. Não é Leia Miranda, não é IPDA, não é os hipócritas, não é os fãs, não é os haters. Só que aqui, fã ou hater que atacam a minha pessoa ou aqueles que eu estou comentando, são bloqueados com sucesso. Isso por uma questão de bom senso, por uma questão de ética, de respeito, de moral, porque eu sei até onde vai o limite. Existe a liberdade de expressão, no entanto, existe um limite dessa liberdade de expressão que eu não ultrapasso. Muitas das vezes eu fico incomodado com os fãs, ela fica rindo de mim porque eu estou incomodado com os fãs dela. Porque vocês acham que ela não vê meu canal? Vê, deve ser uma assistente aí, uma assistente, uma telespectadora assídua do canal aí, né? Tanto é verdade que eu já vi que muitas coisas que eu falei aqui no canal, ela vai lá e responde lá. É isso aí a realidade. Aqui ela falou a realidade, ela fica rindo da situação. Olha aí, enquanto eu fico dando risada. KKKKK. Eu vou rir também, né? Eu sou bastante sarcástico. Leia Miranda responde mais uma pergunta referente a casamento. Quem é divorciado e se casou novamente pode ser da IPDA? Resposta: não poderá ser reconhecido como membro, mas nada impede que a pessoa frequente os cultos e ore junto conosco e escute Deus falar.
Então a IPDA não permite ou se divorciar e casar novamente. Aliás, eu fiz um vídeo aí dizendo que a IPDA liberou o divórcio, deu muita polêmica, porque as pessoas não entendem que divórcio é uma coisa, segundo casamento é outra. E o divórcio foi liberado da IPDA, que não podia divórcio. Foi liberado quando Davi Filho se divorciou e depois agora a Léa se divorciou, porque não podia. Pode perguntar para os irmãos mais antigos, inclusive eu creio até aquele regulamento antigo de 1986, está escrito que pastor ou obreiro ou cooperador, quem quer que seja, que ministrasse a palavra sendo divorciado, não poderia mais ministrar a palavra, então não podia. Podia ser meramente membro, mas pregar não podia. Então a minha questão é essa, que eles liberaram, porque se a pessoa fosse divorciada não podia pregar. Eu até creio que em outras situações mais antigas, dos irmãos mais antigos devem saber disso, que até tiravam da ceia, vai saber se divorciasse. Agora esses aí, pupilos do século XXI, que nasceram nos anos 2000, eles querem saber mais do que a gente, que é uma década a mais do que eles. Eles querem dizer, não, na IPDA nunca foi proibido o divórcio. Não foi a partir dos anos 2000, porque o Davi caiu ali e se divorciou nos anos 2000. Antes, década de 90, década de 80, década de 70, você sabia como é que era a situação? Não sabia. Então não venha com mimimi. A partir realmente dos anos 2000, foi permitido o divorciado estar pregando em cima do púlpito. Inclusive, até mesmo caindo em adultério, pregar em cima do púlpito. Mas isso por quê? Se tratava dos próprios Mirandas. Aí eles mudaram o regulamento interno, a interpretação, porque sempre quando o regulamento era mudado, era porque eles estavam descumprindo, aí para não ficar tão hipócrita da parte deles, para eles não serem tão hipócritas, para eles não receber tantas críticas, eles acabavam modificando o regulamento interno. E eu creio que eles vão mudar muito ainda no regulamento interno, porque ainda continua muitas hipocrisias. Por exemplo, ele vê televisão, proíbe a televisão. Por exemplo, eles bebem vinho e proíbem o vinho. Por exemplo, eles visitam outros ministérios e proíbem os membros de irem a outros ministérios. Por aí vai. Uma hora essa farsa hipocrisia tem que cair por terra, não é verdade? Como é que uns podem e outros não podem? Essa é a realidade. E não tem nada de pecado, até porque quem diz que é pecado não é pecado é a Bíblia, não é regulamento interno, que é mais uma norma para controle social dentro da instituição do que necessariamente doutrina de Cristo ou a palavra de Deus. Enfim, está aí o posicionamento da representante mor da IPDA, a futura líder, presidente, não digo da IPDA, mas da Fundação Reviver até a morte será. Meus caros, Léa Miranda responde: fiquei noiva, ficamos juntos 7 meses. Ele me ligou, terminou por telefone, continuo orando por ele. Ela responde: ore agradecendo a Deus. Imagina se ele acha de ir embora depois de casados. Ainda bem que isso ocorreu agora. Não ore pedindo para retornar, ore pedindo para seguir em frente. Agora imagine só se for aplicar o noivado ao casamento, como muitos querem assim sustentar com base em interpretação equivocada da Bíblia. Ela aqui, essa moça noiva, não poderia mais casar, porque ele divorciou-se dela, que é um divórcio, uma separação. Não quis mais ela, então ela não pode casar. Ah, mas lá a aplicação é para os noivos. Sim, naquela lógica, se a aplicação de São Mateus 19:9 é para os noivos, só caberia na hipótese de relações sexuais ilegítimas ou ilícitas, ou no caso lá em tela falando sobre a questão de traição e não de divórcio ou abandono. Então por isso que tem que analisar muito bem cada coisa, cada caso é um caso, cada regra, enfim. Os ignorantes acerca do casamento nunca vão aprender essa verdade, nunca vão entender nada, sempre vão estar falando. Mas claro que aqui no caso não tem pecado mesmo, mas estou me referindo com a interpretação equivocada que eles fazem lá do casamento. Miranda responde, a ídola dos fãs IPDanos aí. E como ela gosta de ser ídola. Olha só aí a resposta da ídola aos fãs. Irmã, que é mais uma fofoca também. Gostaria de saber, entre você e seus irmãos, quem é o primogênito do meio e o caçula?
que já daria para fazer uma piada, né? Irmãos em que sentido? Davi e Débora, gêmeos, são os mais velhos. Aliás, olha a Débora aqui escrevendo errado. A Débora não é Leia. São os mãos velhos. As mãos velhas. Ai, 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 ai. Só maravilha que é escrevendo errado, é falando errado. Viva o analfabetismo. Que legal. Davi e Débora, gêmeos, são os mãos velhos. Mãos velhos, não é os mais velhos, é os mãos velhos. Não. Eu sou a do meio, Daniel, o mais novo. Então tem os mãos velhos, tem a do meio e o mais novo, né? Entenderam? Davi e Débora, mãos velhos. Ela do meio, que seria a terceira. E o quarto filho é o Daniel. Ainda teve mais uma, né? A quinta filha, acho que chamava Raquel, que a Ereni acabou perdendo ela. Eram 5 filhos. Então é isso aí. Olha só, até a Santa Leia, estudada, doutora aí, que ia fazer jornalismo, escreveu: gêmeos são os mãos velhos. Já tá seguindo aí o que o pessoal pergunta. Tá bom. Aliás, tem outra coisa aqui. Vamos colocar aqui? Vamos. Mais outra fofoca para quem ama fofoca. Os verdadeiros fofoqueiros são quem ama fofoca e vê no canal xingar gente de fofoqueiro. Esses são os nítidos fofoqueiros, estão lá no altar da fofoca. Quantos filhos a senhora tem? E qual a idade deles? Agora ela já foi um pouquinho mais rude. Não respondo mais sobre meus filhos, tá ok, meu? Aqui de São Paulo, meu. É do Rio, é carioca. Não respondo mais sobre meus filhos para resguardá-los. Os irmãos não podem ser resguardados. Mas engraçado também que os filhos dela, quem tem a revista aí de Expressão Jovem já sabe como que é o nome dos filhos dela, a idade que eles têm, tem a entrevista dela dando a revista aí, aparece a foto do Felipe, da Sara e também do Paulo. Lá tá a fofoca dos filhos dela. Só que o povo não tem essa revista porque é antiga, mas eu tenho. Então eu sei. Até porque eles vendiam, ganhavam muito dinheiro com essas revistas revelando as fofocas do cotidiano deles. É isso aí, fofoqueiros de plantão. Vamos ao Leia Responde ou Leia Fofoca. A Leia fofoca sobre a sua vida. As pessoas perguntam e ela responde. Primeira fofoca sobre a vida dela. Quantos anos que ela tem? 54 anos. Leia Miranda Oficial respondeu que tem 54 anos. Vamos ver outra fofoca? Tem várias outras coisas aqui. Tipo sanguíneo. Tá vendo? Irmã Leia, qual o seu tipo sanguíneo? É mais O ou menos? Aqui, olha a fofoca. Olha o povo fofoqueiro que gosta assim de saber do ídolo. Até se ele vai pro banheiro, não vai. A ignorância é terrível, né? Mais de 80% a 90% da população brasileira é ignorante. Aí dá nisso aí. E o ignorante é o que é o fanático. Então, olha só, olha a pergunta. Irmã, olha, até a buzina aí, ó. Os ignorantes estão confirmando aí. TTTT. Até ela ri, ó. Até a Leia ri. Achei graça na pergunta. Daqui a pouco vão perguntar como está meu triglicerídeos e a creatinina e glicose e tal. Estou bem de saúde, faço check-up todos os anos e alguns exames de rotina a cada 6 meses. Ela se cuida, vai para o hospital, mas os clientes da IPDA não vão porque diz que Jesus cura e não é para ir porque o médico é o demônio e o hospital é a casa de Satanás. É isso aí. Então é um pequeno vídeo aí, como existe a fofoca dos fofoqueiros que amam a fofoca da vida dos outros. Quero saber a idade da Leia, quero saber se ela está casada ou não está casada, quero saber se ela tem tipo sanguíneo ou não tem. E depois são esses que vêm aqui me encher o saco, dizendo que eu sou fofoqueiro, dizendo que eu falo isso. Primeiro ponto que a Leia já estaria até errada em responder isso aí, se ela é contra a fofoca, porque quando ela responde uma pergunta, vira fofoca. Que era isso que eles faziam naquela revista Expressão Jovem e porque lá fazia pergunta, entrevista com Debbie Leia. Conta o que vocês fizeram quando era criança, conta isso, conta aquilo. Então ali é tudo fofoca, aí repassando aquilo é mais fofoca, né? É engraçado isso aí.
Só é fofoca quando eles entendem que fala mal. Se não tá falando mal, que eles entendem que não tá falando mal, aí não é fofoca pros fãs. Enfim, é uma confusão. É difícil ensinar esse povo gado a verdade. É brincadeira. É brinquedo. Não é brinquedo, não. Olá, eu sou Teodora, avó do Bruno e estarei trabalhando aqui no canal, em parceria com o meu querido neto. Vamos ao quadro Leia Miranda Responde. E a pergunta é: o que a irmã Leia acha da televisão? Resposta de Leia: acho um desperdício, um problema grande nos lares. Eu não vejo TV. Agora eu, Teodora, comento: Leia, você não vê nem notícias? Notícias no jornal ou na TV, não dá no mesmo. Eu sempre vi. O Datena e era da igreja Deus é Amor. Acabei sabendo até da menina Brenda desaparecida no Jubileu de Ouro em 2012, pelo Datena. Será que vocês não querem que se revele notícias da vossa família Miranda na TV? Você, Leia, nunca viu TV, não tem em casa? Não participou do programa do Raul Gil fazendo homenagem para Fernanda Brum? Será mesmo? Olha a hipocrisia. Você, querida e estimada Leia, que deu entrevista para Globo na morte do seu pai, quer proibir TV? Os membros não podem, vocês podem. Que hipocrisia é essa? Deus tá vendo e eu aqui do céu junto do Pai Eterno também tô vendo. É da Santa IPDA responde: alisa o cabelo ou alisar o cabelo é pecado? Pergunta. Resposta da Santa Leia: se a intenção que vai no coração da pessoa considera agradar ou não agradar a Deus, então isso deve ser colocado na balança, porque a Bíblia diz: se vocês forem comer ou se forem beber ou qualquer coisa que forem fazer, façam tudo para a honra e glória do Senhor. Portanto, nem que sim, nem que não, fica a critério de cada um alisar ou não o cabelo. É óbvio que a irmã dela, ou até mesmo ela, antes, quando estava com o Sora, alisava na Santa Ipédia e no regulamento interno não podia. Vamos lá, segunda pergunta. Passar uma base clara, cuidar das unhas é errado? Às vezes a gente se sente com autoestima baixa. Resposta: antes de mais nada, é preciso entender que a autoestima nada tem a ver com a beleza exterior. Tem a ver com o amor próprio, e isso está na mente. Se seu amor próprio não for alimentado por você mesma, não será os adornos externos que vão levantar a sua autoestima. Tem a ver realmente com a questão de dentro para fora e não do de fora para dentro. Então tá aí as respostas bastante equilibradas em cima do muro, nem dizendo que sim, nem dizendo que não, seja pecado, referente a essas duas questões da Santa Leia, referente a base nas unhas e alisar o cabelo. Um abraço e até a próxima, santos queridos da Ipédia.